Quem trouxe a Bíblia, diga amém, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. O primeiro livro da Bíblia. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Grita: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Aleluia. Pode sentar, igreja, e glorificar a palavra de Deus. Glorifique a palavra de Deus, irmão. Glória a Jesus, glória. Nós vemos aqui, irmãos e irmãs, a tentação de Eva e a queda do homem. Satanás, a antiga serpente, que é o diabo, ela continua com a sua mesma astúcia, enganando multidões na face desta terra, com os seus enganos, com as suas mentiras, falando tudo ao contrário ao mandamento de Deus. Você pode ver que quando a serpente se aproxima de Eva, ela vem falando sobre Deus, um diálogo sobre Deus. É assim que Deus disse. Dizia a serpente à mulher: não comerás de toda árvore do jardim. Veja que a serpente
e começou a falar com a serpente, dizendo: não, do fruto das árvores do jardim, disse Deus, comeremos, somente da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, porque no dia em que dele comerdes, porque no dia em que nele tocareis, morrerais. Qual era o mandamento de Deus, igreja, para a mulher? Não tocar, não comer, não participar da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Veja que a mulher afirma à serpente, dizendo: desta daqui não podemos comer, porque Deus disse para não tocar, porque Deus disse para não comer. Agora vem o engano da serpente. No versículo 4, a serpente diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Está aí o engano do diabo. Satanás continua com esse mesmo engano. Ele não mudou muito, ele não mudou praticamente nada, porque Deus vem com o seu mandamento dizendo: não toqueis ao pecado. Aí se levanta a serpente, que é o diabo, dizendo: não morrereis. Não é tudo isso que Deus está falando. Não acontecerá nada com você, não vai acontecer nada se você tocar ao pecado. Aleluia. Este é o engano do diabo. Mas Deus diz, mas Jesus diz, mas o Espírito Santo diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Então, irmã, cuidado com a serpente que está por aí, hein? Ela continua por aí com a mesma conversinha sobre Deus, mas só que uma conversa distorcida, mas só que com uma palavra distorcida, mas só que com uma mensagem distorcida ao mandamento santo de Deus, para enganar, para confundir, para tirar-nos do propósito, para nos tirarmos do caminho, para te tirar da direção. Então não podemos dar ouvido a Satanás, porque se dermos ouvido a Satanás, a serpente, seremos enganados. Se Eva não desse ouvido à serpente, Eva não tinha sido enganada. E muitos têm sido enganados nos nossos dias pela mesma
serpente, porque tem dado ouvido aos seus enganos, às suas pregações, às suas mentiras, e tem sido enganado a ponto de estenderem a mão ao pecado e não sentirem mais nada. Estão sendo enganados de uma tal maneira, de andarem de uma forma tão promíscua, tão desagradável a Deus, a ponto de acharem que estão servindo a Deus fora do mandamento santo de Jesus. A mesma serpente que é Satanás, ela está por aí, enganando milhões de pessoas, com essa mesma astúcia, com este mesmo engano. É Deus levantando os seus servos, em espírito e em verdade, para pregar contra o pecado, para pregar contra o mundanismo, para pregar contra a vaidade. Aí a serpente, na boca dos seus adeptos, se levantam para dizer: não precisa tudo isso, não precisa tanta coisa, e enganando multidões, que achando que estão servindo a Deus nas vaidades do mundo, e pelo contrário, estão sendo levadas, estão sendo induzidas ao erro e sendo levadas para o inferno, para a condenação, para a morte, com o engano do diabo. Cuidado, cuidado, abra os seus olhos, abra o seu entendimento, entre nas Escrituras, se encha do Espírito Santo, para que a serpente não venha te enganar, porque é o mesmo engano, é o mesmo engano. É sempre, Satanás vem sempre desfazendo o mandamento de Deus. É Deus dizendo: não faça isso, e a serpente dizendo: não tem problema, pode fazer, pode viver assim, Deus não é carrasco. E muitos têm dado ouvido a esta serpente e têm sido enganados, achando que estão servindo a Deus, mas estão servindo a Satanás, achando muitas vezes que estão no mandamento de Deus, mas já saíram do mandamento de Deus faz muito tempo, porque não existe concórdia nem comunhão entre a luz e as trevas. Não existe concórdia entre Cristo e Belial, diz a palavra. Aleluia. Deus disse: se comeres, morrerás. A serpente disse: certamente não morrerás. Qual o mandamento você quer? O mandamento que Deus te diz: se você viver assim, você está perdido. Ou o mandamento do diabo que diz: não tem nada a ver. Aleluia. Qual que você quer, irmão? Qual que você quer, irmão? O mandamento de Deus ou o mandamento do diabo? O mandamento de Deus ou o mandamento da antiga serpente? Eu vou ficar com o mandamento de Deus. Quem vai ficar com o mandamento de Deus? Então vamos permanecer no mandamento de
Porque Satanás não mudou muito com seus enganos. Ele continua com a mesma lábia, a mesma conversa sobre Deus. Ele vem falando sobre Deus. Não é assim não precisa tudo isso, não precisa tanta coisa, é só aceitar Jesus e está tudo bem. É só aceitar a Jesus e está tudo certo. Se aceitarmos a Jesus e não houver transformação na nossa vida, nós não aceitamos o mandamento de Deus como ele é. Se aceitarmos a Jesus e continuarmos no mesmo mundanismo, nós não temos aceitado o mandamento de Deus, a palavra de Deus como ela é. Nós temos que estar atentos ao engano de Satanás, porque esta mesma serpente que chegou a Eva para enganar e derrubou a Eva com a tentação, e derrubou o homem com a tentação, e veio o pecado, e veio a morte, e veio a condenação, e veio a perdição, e veio a rejeição de Deus ao homem por causa do pecado. Satanás, ele da mesma maneira, a mesma serpente, o mesmo enganador, chegou também até Jesus para tentar enganar Jesus, para tentar confundir Jesus, para tentar a Cristo a não cumprir o mandamento de Deus. No livro de São Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, a tentação de Jesus. No livro de Gênesis capítulo 3, nós vemos a tentação de Eva e queda do homem. Mas aqui nós vemos a tentação de Jesus. Mas aqui nós vemos Jesus vencendo o diabo, vencendo a tentação com o mandamento, com a palavra de Deus. Veja o que diz a Bíblia. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aleluia. Ele, porém, respondendo, veja o que disse Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: também está escrito, Satanás, aleluia, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só se vence a tentação com a palavra. Só se vence o diabo com a palavra da verdade. Só se rebate a serpente com a palavra da verdade. Só se rebate o inferno é com a palavra da verdade. O diabo não parou por aí com a sua tentação, porque queria que Jesus caísse também, como Eva caiu, como Adão caiu, como o diabo quer que você caia, que os pastores caiam, que os pregadores da verdade caiam, com lutas, com perseguições, com calúnias. Mas quem está firmado na verdade da palavra de Deus, vence a tentação do diabo, e Satanás
tentação que veio em Eva, vem em mim, vem em você. A mesma tentação que veio em Jesus, vem em mim, vem em você. Mas nós temos que estar fundados, firmados, sobreedificados no firme fundamento que se chama Jesus Cristo. Quando o diabo vier com a sua historinha sobre Deus, você tem que estar edificado sobre o fundamento firme, porque ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outra palavra além do que já está pregado, ninguém pode pôr outra revelação além do que está revelado, ninguém pode pôr outro ensinamento além do que já está escrito, porque se for além do que já está escrito, não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, é o diabo, é a serpente, é o engano. E nós temos que permanecer na única palavra, no único mandamento que nos traz a vida eterna. O diabo não parou por aí, continuou tentando Jesus, continuou apresentando-lhe propostas. O diabo vem sempre assim, apresentando-lhe propostas, e as suas propostas nunca são espirituais, as suas propostas sempre são carnais, sempre são materiais, sempre são visíveis, sempre são apalpáveis. Mas o crente que está firmado em Jesus, ele não atenta para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. E também está escrito: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Cuidado com a serpente, que ela tem um bico doce. Cuidado, vamos ficar com a palavra. O diabo não parou por aí com a sua tentação. O diabo tentou Jesus de todas as formas. O diabo tentou a Jesus, querendo dar-lhe tudo, todo o reino deste mundo, para que Jesus pudesse adorar a ele. Veja o que diz a Bíblia, ainda no livro de Mateus capítulo 4, e no versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe o diabo: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Veja o que é que o diabo quer. O diabo quer adoração, e toda adoração tem que ser dada àquele que é digno de toda honra e de toda glória. Quando o diabo disse isso, Jesus então disse: vai-te, Satanás. Expulsou o diabo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Fazer do mesmo jeito. Quando o diabo vier, você tem que fazer do mesmo jeito. Quando o diabo vier com a sua lábia dizendo: não tem nada, você vai se levantar com a autoridade que Jesus te deu, com a autoridade que Jesus nos deu, e vamos expulsar e repreender a Satanás para não cair em tentação. Aleluia.
Jesus venceu. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio de consagração, de jejuns. Jesus estava cheio da comunhão de Deus como homem. Jesus estava cheio do mandamento de Deus, que na verdade Ele próprio é a palavra, é o mandamento. Mas como homem passou pela tentação e nos deu um exemplo como vencer a Satanás. É pela palavra da verdade, é pelo mandamento santo de Deus, para não cair na tentação. A serpente continua por aí, e o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele tinha muito medo de que a igreja aos Coríntios fosse seduzida pela serpente, fosse seduzida por Satanás, fosse enganada pela serpente. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1 até o versículo 4, a Bíblia mostra mais uma vez a serpente aqui, a mesma do jardim do Éden. O apóstolo Paulo temendo os falsos apóstolos, o apóstolo Paulo temendo os falsos profetas, o apóstolo Paulo temendo os falsos pregadores, o apóstolo Paulo temendo os falsos ministros, o apóstolo Paulo temendo os falsos pastores, deixou escrito à igreja dizendo: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos preparar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. No versículo 3: mas temo que assim como a serpente, como quem, igreja? Como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Essa serpente continua por aí. Veja que o apóstolo Paulo diz: eu tenho preparado a igreja pura, eu tenho preparado a igreja santa, eu tenho preparado a igreja sem pecado, sem iniquidade, eu tenho preparado a igreja sem mundanismo, sem as coisas que não agradam a Deus, mas uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, imaculada, sem manchas, nem rugas, nem coisas semelhantes, para Cristo. Mas temo que a serpente venha, mas temo que a serpente com a sua astúcia venha enganar a alguns, e vos aparteis da simplicidade que há em Cristo Jesus, igreja de Deus. Nós temos que permanecer na simplicidade do Evangelho. Não se precisa enfeitar o Evangelho, a palavra, para agradar ninguém. Nós temos que permanecer na simplicidade da palavra. Nós temos que permanecer na simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque os que buscam serem conhecidos, porque os que buscam glória para si, porque os que buscam honra para si, têm se apartado da simplicidade que há no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus não é para nos fazerem
homens famosos. O Evangelho de Jesus é para a salvação da nossa alma. O Evangelho de Jesus não é para enriquecer a vida de ninguém. O Evangelho de Jesus é para nos livrar da condenação do fogo do inferno. A simplicidade da palavra, a simplicidade do Evangelho. Cuidado com a serpente, igreja. Cuidado com a serpente. E ela vem com a mesma historinha. Veja o que diz o versículo 4: porque se alguém vos for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abastastes, com razão o sofrereis. Você lembra da conversa do diabo lá no Jardim do Éden? Ele veio pregando outro mandamento. Ele veio pregando outra coisa totalmente ao contrário ao que Deus tinha dito. O diabo vem com a mesma artimanha, pregando outro Evangelho, pregando outro Espírito, pregando outro Jesus, para enganar, para confundir, para tirar o povo da direção certa, para tirar-nos da comunhão do Espírito de Jesus Cristo. E nós temos que estar mais atentos do que estamos. E nós temos que estar mais vigilantes do que estamos. E nós temos que orar mais do que temos orado. E nós temos que consagrar nossa vida mais do que temos consagrado. Porque a serpente está por aí pregando outro evangelho, totalmente fora o evangelho que Cristo pregou. Porque a serpente está por aí se transfigurando em ministros de Cristo, porém são ministros do diabo. Mas o diabo está aí, a serpente está se transfigurando em apóstolos de Cristo, mas são apóstolos do diabo. E a serpente está por aí se transfigurando em anjo de luz, porém é o anjo caído, é o anjo das trevas, chamado Satanás. Cuidado, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, para não ser confundido, para não ser enganado, para você não cair, para você não sair da firmeza da palavra, do mandamento, da santidade, da verdade, da palavra santa de Jesus. Quem está compreendendo a mensagem, diga glória a Deus. Tem mais um versículo na Bíblia que prova que Satanás parece um anjo de luz. No capítulo 11 de 2 Coríntios, e no versículo 13, a Bíblia diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Presta atenção. Só tem a aparência de que é de Cristo, mas não é. Você tem que estar atento. Só tem a aparência de que é obreiro de Cristo, mas muitas vezes não é. A maioria não é. E nós temos que estar na palavra para não ser confundido. No versículo 14 a Bíblia diz mais: e não é maravilha, porque o próprio Satanás, o que é que ele faz? Se transfigura em anjo de luz. Cuidado. Ele está tão transfigurado
configurado, ele se parece de uma tal maneira como sendo de Deus, que ele traz aquela aparência. Ele traz aquela aparência de anjo de luz. Ele traz aquela aparência de homem de Deus. Ele traz aquela aparência de apóstolos de Cristo. Porém é o diabo. Livro de São Mateus, no capítulo 7, e no versículo 15 a Bíblia diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cuidado com a serpente. É Jesus falando para você: não se prostitua, senão você vai para o inferno. E o diabo se levantando, dizendo: pode casar 2, 3 vezes, não tem problema não. Isso é o diabo. Pode ter quantas mulheres quiser, isso é mandamento do diabo. O mandamento de Jesus é: não toqueis nada imundo e eu vos recebereis. O mandamento de Deus é: não toqueis, não participeis, porque no dia em que dele tocardes, morrereis. Cuidado. A serpente, o diabo, tem cegado o entendimento de muitos, tem colocado muitos para dormir, e não estão enxergando praticamente nada. Engolem qualquer palavra, seguem a qualquer um que se prega o Evangelho, seguem a qualquer um que diz que tem Deus. Você tem que estar atento, você tem que estar atualizado, cheio do Espírito Santo, para não ser confundido. Porque o diabo cega, mas Jesus esclarece. Porque o diabo cega, mas Jesus abre os nossos olhos para enxergar a verdade. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, e no versículo 3 e no versículo 4, a Bíblia diz: se o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século — quem é o Deus deste século, igreja? Satanás. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É por isso que o diabo cega, que o diabo engana com pecado, engana com prostituição, engana com mundanismo, engana com vaidade, para que a pessoa não enxergue, para que a pessoa não compreenda, para que essa pessoa não veja que está indo para o inferno, para a condenação. Porque no dia que os seus olhos se abrirem, porque no dia que os olhos dessa pessoa se abrirem, ela vai enxergar, a luz vai esclarecer, a luz do Evangelho vai brilhar no seu entendimento, e ele ou ela vai enxergar que o caminho é Jesus Cristo. Temos que tomar muito cuidado. Quem abre o nosso entendimento é Jesus. Quem abre o teu entendimento é Jesus. Quem esclarece o nosso entendimento é Jesus. Quem ilumina o nosso entendimento é Jesus. E isto pelo Evangelho da verdade, e isto pela palavra da verdade, como está escrito no livro de Efésios capítulo 1, e no versículo 18 está escrito: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas
da glória da sua herança nos santos. Para nós concluirmos a mensagem, nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 9, 10 e 11. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A serpente que faz o quê? Engana. A serpente que faz o quê? Engana. Enganador. O diabo é enganador. Quantas pessoas achando que estão servindo a Deus? Quantas pessoas que estão achando que estão indo para o céu estão indo para o inferno? Quantas pessoas que acham que estão servindo a Deus, mas estão servindo a si mesmo? Quantas pessoas que acham que estão servindo a Deus, mas estão servindo ao engano do mundo, do diabo? Porque o diabo engana. Ele foi precipitado na terra. No versículo 11 a Bíblia diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Foi assim que Satanás foi vencido naquela batalha no céu, foi pelo sangue de Jesus, foi pela palavra do testemunho. É assim que o diabo é vencido, é pelo sangue de Jesus Cristo e é pela palavra do testemunho da verdade. É assim que a igreja vence o diabo, é assim que você vence o diabo, é assim que nós vencemos Satanás. É com o nome, o sangue de Jesus Cristo, é com a pregação da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Quem compreendeu a mensagem desta manhã, coloca-se de pé e vamos orar, para que Deus, para que Jesus, para que o Espírito Santo nos livre da antiga serpente chamada diabo e Satanás, para que Jesus te livre do engano dela, para que Jesus me livre do engano dela, para que Jesus livre a igreja do engano de Satanás. Vamos orar. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor Jesus, para que o Senhor venha nos livrar, para que o Senhor venha nos guardar do engano da serpente, do engano de Satanás. Sai dos nossos caminhos, demônio enganador. Sai, serpente enganadora. Cai por terra, demônio do engano, demônio da falsidade, demônio do erro. Saia, Satanás, do pecado, da iniquidade, demônio da prostituição, demônio do falso evangelho, demônio da falsa pregação. Sai, Satanás, sai, diabo, sai dos nossos caminhos agora, sai todo